Boa noite, tudo bem com vocês? Conosco também, estamos aqui, apesar da chuva, do temporal, enfim, que caiu sobre algumas partes, algumas localidades deste nosso estado do Rio Grande do Sul. Por isso nós esperamos que todos vocês no estado do Rio Grande do Sul estejam nos assistindo a partir de agora, porque a Atualidades Pampa está entrando no ar com a notícia, com o bom humor, com o mau humor e às vezes até com briga. Olha, não é um espetáculo? Você tem algum programa que faça tudo isso? Não conhece, né? Então fique aqui que você não vai se arrepender. Vamos começar dizendo a vocês alguns dos assuntos que serão tratados nesta noite aqui no nosso programa. Olha, quem diria, quem acabou fotografando o buraco negro foi uma menina. Eu já digo quem. Juíza manda União manter radares móveis. A saída do Reino Unido sem acordo com a União Europeia, aliás, do Reino Unido sem a União Europeia, sem o acordo com a União Europeia, vai afetar 10 mil empregos no Brasil. E Jair Bolsonaro fala que cumpriu todas as suas metas dos seus primeiros 100 dias no governo. Fórmula 1 chega no Grande Prêmio da China em Xangai domingo ao 1000º GP. O filho de Lula como assessor parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo. Está tendo que cumprir o horário. Ponte Criativa rende R$100 mil em vaquinha online. Pois bem, ainda neste dia 11 é aniversário, especificamente 87 anos de história da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Rio Grande do Sul. E a partir de aí, então, eles começam a escrever um novo capítulo sobre esta história. A trajetória marcante de protagonismo da entidade, e eles lançaram um vídeo institucional, onde eles apresentam uma das principais marcas da entidade: a aproximação com a advocacia gaúcha, com a cidadania, os nossos serviços e o nosso propósito. Você pode conferir, esse vídeo está rodando, você pode pegar esse vídeo aí na internet. Então, os nossos cumprimentos a todos que compõem a OAB. Inclusive, temos alguns elementos aqui nesta bancada, a esses 87 anos de história desta subseção do Rio Grande do Sul. Não é verdade, doutor Ruxo? Dona Magda, muito boa hora a sua homenagem. O doutor Vitorino também faz parte da nossa OAB. Uma história de luta, né? Uma história que reproduz a nossa sociedade, uma construção de uma sociedade que luta não pelos seus ideais, mas por justiça. E a justiça é uma palavra tão complexa, tão almejada e tão difícil de atingi-la. A certeza, a nós que estamos lá, eu já estou há mais de uma década participando do Conselho, o que a gente sente é a mobilização de uma sociedade, a mobilização de pessoas por um bem do grupo, do cidadão. Do cidadão, e não um bem individual. Então, eu quero, na pessoa do doutor Ricardo Beira, que está no exercício da presidência atual, né? Reeleito, né? Um presidente reeleito. O nosso sempre presidente, doutor Cláudio Pacheco Prats Lamáquia, que recentemente encerrou uma gestão nacional. Então, nessas duas figuras eu faço as minhas devidas homenagens. Muito bem. Deixa eu dizer a vocês que, ao mesmo tempo que nós hoje estamos homenageando os 87 anos de existência da OAB seccional do Rio Grande do Sul, nós também temos o compromisso de comunicar àqueles que ainda não sabem, e ao mesmo tempo lamentar a morte hoje, o falecimento hoje no hospital do ex-prefeito de Canoas, Marcos Ronquete. Ele, além de ex-prefeito, ele é um médico, ele era médico e estava bem envolvido com esta comunidade. E eu lembro que nós trabalhávamos assim, tínhamos alguma ligação com Canoas, enfim, na minha época de Improl, na minha época que eu trabalhava com Salim, com Fernando Vieira, enfim. E o então prefeito Marcos Ronquete já tinha sido acometido por este câncer que hoje acabou o martírio dele. Ele realmente começou a ficar muito mal. Ele tinha um câncer no cérebro desde o ano de 2001. Ele lutou 18 anos com esse câncer, né? O conhecimento médico certamente deve ter ajudado a enfrentar. O interessante do ex-prefeito Ronquete é que ele deixou uma história, porque o pronto-socorro de Canoas, né, teve origem num projeto seu, numa ideia sua, numa luta sua para construir
deixou um legado, não passou em branco, né? Não passou em branco em absoluto. Os nossos sentimentos aos seus familiares. Ele deixa uma esposa e filhos já adultos, né? Os nossos sentimentos à família do ex-prefeito Marcos Ronchetti. Vamos à tua manchete, Ruxa, por favor? Pode ser a minha? Pode. Então, tá. Na verdade, nós temos uma matéria que é bem polêmica, porque eu fiquei refletindo sobre ela e digo para vocês, ainda não tenho uma análise de mérito sobre, então vou trazer a notícia para vocês, para que todos possam contribuir e reflexionar sobre o tema. Na verdade, a juíza recebeu uma ação, a juíza não faz uma ação, ela concede ou não uma liminar, né? Ela recebeu uma ação contra a União e concedeu a liminar, porque o presidente Bolsonaro tinha ido nas redes sociais e dito que ia suspender os radares móveis e a contratação dos novos. Essa notícia, o Atualidades deu aqui na semana passada. Então, o que seria? Conforme os contratos fossem vencendo, não seriam renovados e os novos contratos, então, não seriam assinados. Esses novos contratos atingem mais ou menos 8 mil pontos espalhados pelo Brasil. O que entrou dizendo a ação? A ação, e a juíza acolheu os argumentos, dizendo o seguinte, que como a matéria foi proposta, quando vigorava, através do estudo do DENIT, nós temos 37 mil mortes por ano. E ainda assim, mesmo com redutores de velocidade, esse morticídio todo, que para suspender este projeto, teria que vir acompanhado de um outro projeto, que ela não conseguiria dimensionar a consequência disto. Ora, se temos X mortes, mas com esse projeto, tiramos ele e não apresentamos um substituto, o substitutivo, o que pode acontecer? A elenca também a possibilidade da União ser responsabilizada por isso, à medida em que a União te retira isso e vier esses acidentes a acontecer, que as pessoas poderiam, então, mover um processo indenizatório contra a União. Esta matéria foi julgada em caráter liminar, ela irá para a segunda instância pelo TRF1, né? Que ela foi impetrada em Brasília, a liminar é da juíza da 5ª Vara Federal. E eu insisto no tema, a matéria é complexa, né? A gente quer os redutores, a gente se preocupa que tem muito pega a multa, né? Mas ao mesmo tempo os números são impactantes e a gente fica reflexionando sobre o tema. Eu lhe confesso que eu não consigo ser definitivo sobre a matéria, não. Alguém ainda sobre esse assunto? Eu acho que essa juíza meteu o bedelho não devia. Tu acha? Acho, tenho certeza. Daqui a pouco, vai mexer na praça lá, vai tirar o muro da praça do lado direito e botar pro lado esquerdo. Vamos entrar na justiça, porque o pessoal do lado direito não quer o muro e do lado esquerdo também não quer o muro. Sabe, isso é gestão pública. Por que uma juíza federal tem que se meter nesse negócio? Quem é que fez o pedido? Adivinha quem? Senador da rede, Fabiano Contarato, do Espírito Santo. É importante, porque a justiça... Mas as indústrias de radar, os lobbyzinhos... Convocada por alguém. As indústrias de radar, lá em Brasília, o lobbyzinho se envolve milhões de reais. A indústria do radar, a indústria da multa, porque os estados e os municípios arrecadam muito. Aí a rapaziada fez um lobbyzinho e vão fazer a mim parece que o presidente justamente tomou essa atitude para ver se fecha esse gargalo, né? Porque continuar comprando, provavelmente ele quer saber em que condições, o que é, o que não é. Assim, o que acontece? O Rucho descreveu bem a posição da juíza. Ela quer ver um estudo. É isso. Mas, peraí, quer ver um estudo negativo? Quer ver um estudo negativo? Porto Alegre tem radar onde nunca aconteceu um acidente. Pois é. Que estudo vai fazer? Nunca. Tem lugar que nunca teve acidente e tem radar. Então, que estudo essa juíza quer? Chutometria? Aqui, teve um cidadão aqui em Porto Alegre, algum tempo atrás, que entrou pedindo a anulação de uma multa e arguiu que queria porque está no Código Brasileiro de Trânsito, CTB. Sim. Arguindo que ele queria ver o estudo que determinava a implantação daquele radar onde ele foi multado. A justificativa do porquê daquele radar. Claro que não apresentaram. Até porque a maioria não tem estudo nenhum. É chutometria. Lembra aquele áudio que foi apresentado? Eu não canso de citar aqui.
o áudio que foi apresentado há algum tempo atrás, da conversa da rapaziada aí, autoridades, pessoal do DAG, não sei o que, com o pessoal dos radares. Porque tem uma curva ali, aquela curva ali, a gente põe ali uns 50, 60, dá para fazer assim, umas 60, 80 Calcula o faturamento, né? Sabe? Dá pra fazer uma projeção do faturamento. É assim. Pô, lugar que nunca teve um acidente tem radar. Na estrada, tem lugares que, pô, tá evidente, você tem que botar radar ali, porque ali tem uma escola perto, alguma coisa, enfim. Mas, pô, o resto é faturamento. Aí, claro que os interesses foram atingidos, os interesses, né? Foram atingidos, são milhões, radar pra lá e pra cá, essa gente tem comissão nas multas, tem comissão de faturamento, comissão de... É muito dinheiro envolvido, aí entrar na justiça, pegar a juíza lá no contrapé, a magistrada devia ter dito aqui, isso aqui não cabe liminar nenhuma, isso aqui é gestão pública, vamos se entender com o gestor, manda o seu deputado, vereador, alguém lá reclamar, enfim... Tomar alguma atitude. Só para complementar, só de informação ainda, dia 30 terá audiência, então, né? Dia 30. E ela pediu caminhou ao Ministério Público para que seja examinado dentro do ponto de vista de improbidade administrativa do DENIT por ter suspenso unilateralmente essa instalação de radares. Até junho, se conseguir caçar a liminar, até junho serão desinstalados 1.000 radares. Muito bem. Veja só, vi a dimensão que o Ruschel deu. 1.000 radares até junho. 1.000 novos radares. Quanto em dinheiro isso faz? É isso que ele... em dinheiro isso faz? E ainda pede a responsabilização, o Ruschel, por improbidade administrativa do DENIT. Quem suspendeu? Porque suspendeu os contratos. Quer dizer, entrega a chave do Denatran para a juíza. Doutora, aqui, ó, a senhora vai cuidar do trânsito em Porto Alegre, então. Qual é a preparação que essa juíza tem? Qual é o preparo? Qual é o conhecimento que essa juíza tem? Julgar, né? Para tomar uma decisão para julgar alguma coisa dessa grandeza. Faz sentido que tá demais, o ativismo judicial tá dose. Falando nisso, Gustavo Vitorino, aproveitando a oportunidade, a repercussão toda que teve, a condenação do Danilo Gentili, ontem tu falaste sobre isso, Magda, a condenação à prisão de 6 meses e alguns dias em semiaberto. Mas durante o dia de hoje, muitas pessoas se manifestaram, entre elas o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, se solidarizando com Danilo Gentili, dizendo que ele mesmo passa por isso muitas vezes e que isso faz parte do jogo e que as pessoas devem ser respeitadas na sua opinião. Mas que tem gente, aí a gente tem o tweet dele, mas que tem gente que não aceita isso, como por exemplo Maria do Rosário, que quantas vezes já entrou com processo contra as pessoas que estão de certa forma fazendo uma crítica. A juíza diz que foi além da crítica, que ele insultou a Maria do Rosário, né, a deputada, e por isso condenou. Mas os próprios humoristas hoje, os jovens mesmo, Marcelo Taz, todo mundo que trabalha com isso também. E que foram colegas dele, né? Colegas dele, exatamente. Também foram às redes sociais e também se manifestaram. E o próprio Danilo Gentili se divertiu o tempo todo hoje falando sobre isso. Ele publicou cada tweet maravilhoso a respeito do caso, Marcelo. Eu vou procurar para ler. Não, eu só gostaria de lembrar a vocês, todo o respeito que o presidente Bolsonaro me merece, por que ele não falou no assassinato do músico lá no Rio de Janeiro? Isso ele foi muito criticado depois desse tweet. Pois então é isso aí, meu amigo. Até como diria o meu amigo Rafael Marconi, grande comunicador da Rádio Pampa, ele usa um relógio que está parado. Até um relógio parado 2 vezes por dia está certo. Mas que maravilha! É bom esse Mário. É bom esse Mário. Entendeu? Sacou? 2 vezes por dia o relógio está certo. Aqui o tweet, deixa eu ler um deles. Claro, pode ler. Foi estuprado, isso Danilo Gentili hoje durante o dia. Foi estuprada, horrível isso. Mas também, né, tava usando mini saia. Foi assaltado, horrível isso. Mas também, né, saiu com um iPhone na rua. Foi condenado à prisão por protestar contra a censura. Horrível isso. Mas também, né, viu como protestou? Você viu as piadas que ele fez? Aí é um dos tweets do Danilo Gentili. E o outro diz assim, muito honrado. Assim como nunca imaginei um dia ser condenado à prisão por protestar contra a censura, nunca imaginei também contar com o apoio presidencial.
Também fico aliviado por entender que este post significa um registro do compromisso do governo com a liberdade de expressão. Ainda sobre o assunto que a Eu gente... falei ontem, esse negócio da Maria do Rosário, ela É. provoca. Ela os caras provoca. entram E na os caras caem, né? Exatamente. Os caras Entra caem. na provocação dela. Não vê que quer dizer que o Paulo Guedes, porque assim, o lugar dela é sempre na primeira fila, em frente, e ali ela fica. Tumultua, xinga, não deixa o sujeito falar, não deixa o convidado falar, fala em cima, grita. E quando dá tumulto, ela é a primeira a pular e aí em cima. Como se diz no popular, ela fica tenteando. Ela fica tenteando até que alguém perde a paciência com ela. E aí deu no que deu. Representante do povo gaúcho. O Paulo Guedes estava saindo, ela saiu atrás xingando. Queria que o Paulo Guedes parasse e virado desse uma biaba nela. Só faltava isso que ela queria, né? Porque, sabe, tem coisas assim que tem que ter limite. Mas tem gente que vota, né? Ela não senta naquela cadeira sozinha. Eu não quero falar de voto, mas eu quero falar de sentença judicial, onde houve uma queixa, foi examinada pelo judiciário em mais de uma instância, né? Então a gente não pode justificar um ato errado por provocação ou por... Tudo é analisado, mas a gente, quando não é a vítima, a gente tem mais facilidade para aceitar que é engraçado, que é deboche, que é as coisas. Eu vejo a Dilma, por exemplo, foi uma mulher que originou milhares de piadas, né? Com certeza ela e os seus filhos e aqueles que lhe adoram, ou se é que existem, ou seja que for, né, se sentiam agredidos, sim. A ação de indenização é do ofendido. Só o ofendido pode saber o quanto lhe dói uma palavra. Talvez eu lhe digo para a senhora dar risada, a Carla pode com isso se ofender. Mas com então, relação a Dilma, prato cheio para piada. Não, mas eu não estou dizendo, eu nem sei se ela fez ação, eu estou usando o exemplo de que ela, por exemplo, é um bom exemplo. Ela foi ridicularizada e ela optou por não fazer ação. A pessoa é do seu fórum íntimo. Agora, ao fazer uma brincadeira sem graça contigo, cara, eu assumo o ônus de que se tu te ofenderes, nós vivemos num estado regular de direito e tu poderás me pedir a indenização, sim. É disso que eu estou dizendo. Ela não chega e diz assim, quer indenização e alguém dá. Não. Ela move uma ação, passa por um juiz de direito, passa pela primeira instância, passa pela segunda instância, pode ir até a terceira instância se quiser. Assim, então, tem pessoas... Tem recurso, lógico, tem recurso. Então, tem pessoas de bem também zelando, porque senão parece que basta eu te provocar, tu me xinga e eu te quero 5 mil, quero 10 mil, seja o que for, sim, né? mas não foi indenização nesse caso, né? Foi condenação à prisão. Foi prisão. Foi além mas vai ter Maria Rosário. Só no caso da Maria Rosário que foi trazida aqui para discussão. Mas nesse sentido, porque senão o nosso telespectador, que não é familiarizado com isso, pode achar que basta eu faço uma provocação e... com certeza. Né? É um processo regular como qualquer outro que tem defesa, que tem advogados, que tem sentenças judiciais. Ele está dentro da profissão dele também, o Danilo Gentili. Sim, tá fazendo, eu não estou entrando no mérito da sentença, eu estou dizendo que para que não dê uma ideia de que basta tu fazer uma coisa, só não quis tirar o dado simplório da... É só você pegar um juiz ativista que ele faz pela cabeça dele. Engraçado, condenado à prisão um rapaz lá aqui em Porto Alegre, soltou traficante com arma na cintura e não sei quantos pacotes de maconha. Pegou o carro e foi embora. É o ativismo. São só 400 Aqui os invasores, eles se disseram quilombolas e querem tirar uma área do asilo Padre Cacique dos velhinhos. Há anos que estão tentando tirar aqueles invasores lá. PT e PCdoB assumiram lá junto e estão apoiando. Quilombolas, nunca foram quilombolas, mas se aproveitaram. O judiciário do Rio Grande do Sul ainda está de braço cruzado. Não resolveu aquilo até Ainda hoje. tem alguma coisa sobre esse assunto? Ou já passou a Ana? Eu só gostaria também de complementar que eu acho que até a respeito desse comunicador, ele já tem outras situações parecidas, já ofendeu as pessoas dessa maneira e mesmo assim ele insistia. Eu falo que por mais que seja a nossa profissão, a gente não pode sentar aqui e falar um monte de inverdades, falar um monte de situações constrangedoras ou até mesmo que coloquem em risco a saúde de alguém, por exemplo, a respeito de vacinas, do sistema de saúde. A gente fala das fake news que acabam, né, no nosso estado. Aqui fecharam diversos postos de saúde, as pessoas perderam suas consultas por causa de uma pessoa que teve uma má intenção. Eu acho que às vezes tem que ter um certo, né, rigor dentro do certo e do errado, tem que ter essa ciência. Mas falando aqui até da minha manchete, que a intenção era falar sobre isso, que o Jair Bolsonaro hoje se manifestou a respeito dos seus primeiros 100 dias e ele falou que cumpriu todas as suas metas que
que foram estabelecidas no início, então, do seu governo e que agora ele vai passar para a segunda etapa. Mas só que algumas pessoas, analisando de fato essas propostas, essas intenções, eles afirmam que 1/3 delas foi cumpridas. E até o Onyx Lorenzoni, quando questionado sobre o assunto... Onyx Lorenzoni. eu também estou nesse exercício do certo, Onyx. Onyx Lorenzoni, ele É primo do Asterix. O carro é Onix. Quando ele foi questionado sobre isso, se as 35 metas de fato foram, então, estabelecidas e cumpridas, ele falou que muita coisa não depende só do governo, que as coisas precisam de tempo para acontecer, mas a vantagem é que elas já foram colocadas em pauta. Inclusive, ele assinou, então, 18 decretos que colocavam até a respeito do revogaço, que então tira 250 decretos que foram revogados, porque eles são, de fato, inúteis. Eles só acabam sistematizando uma situação complicada, tornam ainda mais complicado a vida do brasileiro, porque existem hoje 25 mil decretos e o governo Bolsonaro, até o final da sua gestão, quer fazer que só 5 mil desses decretos ainda existam. E algumas até das ideias, algumas das propostas que colocaram foi o tratamento único, que se estabeleceu nas correspondências oficiais como senhor e senhora, o portal único do governo, o gov.br, e o ensino domiciliar e a previdência foram colocados em pauta como sendo as principais conquistas desse governo, mas como a gente fala, ainda vai demorar muito tempo para que aconteça, por exemplo, a Previdência até o início desse semestre, que é que seja aprovada essa intenção do governo, mas que não pode ser colocada como cumprido, mas está, então, na pauta do governo de Jair Bolsonaro, presidente da República. Pois, falando em Bolsonaro, vamos falar de um dos primeiros filhos? Pois um dos primeiros filhos, exatamente o deputado federal Eduardo Bolsonaro, recebeu neste dia 11 de abril, na Assembleia Legislativa, no final da tarde, a Medalha do Mérito Farroupilha. Esta medalha do Mérito Farroupilha é a maior distinção da Assembleia Gaúcha. Quem propôs essa medalha foi o ex-deputado Rui Irigaray, quando estava deputado, e isso em fevereiro, quando ele ocupava uma cadeira no Parlamento Gaúcho. Cabe explicar que os dois são do PSL. E esta é a maior distinção que a Assembleia Legislativa tem. Quando propôs esta entrega, o ex-deputado, agora secretário, disse que a distinção ao deputado paulista e filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, é justificada pela convergência dos assuntos em favor do Rio Grande. Esse prêmio da Assembleia foi desmoralizado. Depois que deram pro Jean Willis, não vai mais nada. Não, mas agora essa justificativa também eu achei engraçado. O que é a convergência dos assuntos em favor... Vale dos Vinhedos. Que ele promove. Ah, tá bom, então. Estão botando cada vez mais uma pá de cal em cima dessa medalha. Essa medalha Farroupilha, nada, é a mesma coisa, avacalhar. Quando deram a medalha pro Jean Willis... Mas Gustavo antes Vitorino, tinha, assim, tinha devolvido essa medalha, se não então serve... pede o valor quando as pessoas foram homenageadas por ela, devolvem. Olha aqui, eu tô assistindo vocês. Beijos assim como eu de critiquei Guilherme. o Jean Willis, critiquei o Era pra Bolsonaro ti também. os beijos, tu pode deixar eu falar? Então fica quietinho, faz favor. Tá, vou aproveitar. Tô assistindo vocês. Beijos de Guilherme e Luciane, abraços a todos, somos fãs do Vitorino. Obrigado. Viu Um abraço, só? Guilherme, Luciano. Obrigado pela Muito. audiência. Magda, só Fala. preciso mandar abraços, porque ontem eu estava na arena, não pude participar, né, do programa, mas estava na arena e muitas pessoas me pararam, elogiaram aqui a nossa bancada, falaram muito bem, mas tenho que destacar a Dionilce Wendling, o Jefferson e a Juliana, que são um casal que estão sempre na nossa audiência, o Fernando Fernandes lá do Comando Alfa e também o Leonan e a Eveline. A Eveline é de Cachoeirinha, o resto do pessoal é lá de Sapiranga. Um abraço para vocês, obrigado Pois pela eu audiência. quero ainda falar sobre Eduardo Bolsonaro, até porque eu não tinha concluído, porque aproveitando essa passagem dele por aqui, ele fez uma entrevista exclusiva aqui à Rede Pampa de Comunicação, ao nosso vice-presidente Paulo Sérgio Pinto, e esta entrevista irá ao ar nesta sexta-feira. Então, é bom a gente conferir. Diz que foi um papo de 1 hora, muito legal, até para Bem que a gente... divertido, inclusive, tem bom humor. Ele tem um bom humor, é Dudu bom. do pai. Mas mau humor, e tem bastante, ali tem uma parte da entrevista dele ali, ó, bem esportivo ele Pois tava, é, né? me chama atenção isso também. É, bom, mas sei lá. Ele vai casar aqui em Porto Alegre agora em maio. É esse que vai casar? Vai casar com uma gaúcha. É, uma mulher linda, 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 linda. Mostrou bom gosto, Danão. Já o Carlos Bolsonaro hoje discutiu, depois do anúncio do 13º do Bolsa Família, o Haddad começou a tuitar, enfim, falar com o presidente não era a favor e tal, enfim. E aí o Na Carlos realidade, ele Bolsonaro... trouxe um tweet, né, de 2010 do Bolsonaro. Exatamente. E aí o Carlos Bolsonaro daí respondeu:
Chora, marmita. Começou, e aí, olha, esse é o nível. Começou a briga. Olha, eu falei de feliz, não sei o quê, deve ser ele estava divertido e tal. Quem não está achando as coisas nada divertidas são os moradores. E fazem um apelo através do nosso programa ao prefeito Marquesan Júnior, a toda a sua equipe, que a gente sabe, não só a nós, eles acompanham todos os programas. Pois o posto Nossa Senhora Belém Velho está sem vacinas, sem condições de vacinar as crianças, porque a geladeira do local, que seria o lugar adequado para serem colocadas estas vacinas, está estragada. Mas não estragou essa semana. Ela está estragada há 6 meses e até hoje nenhuma providência foi tomada. Nós esperamos que, compadecidos e compelidos a fazer o bem, a Prefeitura de Porto Alegre dê um jeito. Tira uma geladeira de alguma sala que tem 2 ou 3 ou que não precisa, né? E manda lá para o posto Nossa Senhora Belém Velho para que as pessoas possam ser vacinadas. E a hora de vacinar contra a gripe é agora. É, agora, né? Começa agora. Aliás, Já está liberado para os velhinhos? já começou. É para as crianças Não, e gestantes. é só gestantes e crianças. E uma coisa, eles aumentaram mais 1 ano das crianças. Antes era até criança com 5 anos, agora é até 6 anos que tem direito a fazer E o nosso essa dos vacina. velhinhos é quando? Os velhinhos são daqui a pouco. Tá. Viu, Marne? Fica atento. Ah, tá. Vamos juntos, nós dois. Minha. Vamos levar o Nível Chico. Vamos levar o Chico. Ô, Mi Ferrez, deixa eu te explicar uma coisa. Pois O não, teu senhora. olho está exatamente da cor da tua camisa hoje. Tu estás belíssimo. Por favor, olha para a câmera, por favor. Um detalhe nos olhos. Não, mas faz uma carinha bem-humorada. Tô te elogiando. Vou fazer Olha, cosquinha eu vou no te contar. Será que Eu sou o Marlon está percebendo que ele está sendo assediado pela Não, apresentadora? ele está entendendo Porque que não está é possível. recebendo um elogio? Isso aí é assédio, dona Mari. Tu acha? Ao vivo, dona Mari. Assédio. Totofone, tu acha que isso é assédio? Sempre uma questão de interpretação. Eu sou assediado todo dia. Ah, bom, então tá. Me conta uma coisa de Cantofone. Fala sobre a manchete. Não, dona Magda, eu vou falar de uma coisa extremamente fashion. Se Rubinho Barrichello morasse em qualquer país do mundo, ele seria nome de avenida. Isso, verdade. Nome de Verdade, cidade. verdade. Porque ele é um cara que fez um feito fantástico, Rubinho Barrichello. Ele teve 323 largadas na Fórmula 1. 323 largadas significa que ele fez 32,3% da história da Fórmula 1 ele teve presente. Isso é uma coisa inédita. Tem países de primeiríssimo mundo que não tem piloto na Fórmula 1, que nem a Suíça atualmente, a Holanda tem agora, ficou muitos anos. Nós agora. Só que o Brasil não valoriza o Rubinho Barrichello, porque a mentalidade aqui é muito chinelona, não entende Rubinho Barrichello, só entende o bababá. São poucos que nem eu, descolado, fecho, que tem uma cultura é que múltipla dá para pra interessar explicar? as coisas. Entendeu? Eu só quero... Para aí. Depois tu fala, continua com essa historinha aí, para o telespectador dormir, que eu vou falar de uma coisa top. A Fórmula 1 nesse domingo chega a 1000 largadas. Sabe que é um esporte chegar a 1000 grandes prêmios, vai ser em Xangai, na China. E lá Rubinho Barrichello não vai estar, mas os chineses vão homenagear, vejam só, no outro lado do planeta, Rubinho Barrichello, que 1/3 de todas as corridas ele participou. Aqui no Brasil, não. O Rubinho Barrichello era devagar, era lento, não era lento, nada. E aí que ele ficou numa equipe que durante 7 anos teve o Michael Schumacher. Então não tinha como ganhar. Michael Schumacher. Exatamente. E é que eles chamam Michael lá fora. E às vezes Michael, entende? É que ele não tem o K, ele é Michel. Tem gente que diz que é Michel Schumacher. Não, é Michael. Aí o Mário já falou do cantão. Não, ele já aproveita e faz aquelas coisas que a gente não sabe se é verdade, Então se é esse mentira, domingo vai ser um domingo fato. muito legal. E a Ferrari, que é mencionada no meu livro, pelo Paulo Sérgio Pinto no prefácio, onde ele fala que eu tenho aquele estilo red. Em homenagem à Ferrari, eu botei o Chicão Tofani na capa do livro em vermelho com fundo preto. Que hoje a moda de roupa é preto com vermelho ou vermelho e preto. Então, domingo, nós temos um encontro em Xangai, numa festa maravilhosa da Fórmula 1, que eu sou apaixonado por isso, apaixonado. Inclusive, a capa do meu livro é uma inspiração em Mark Webber.
Marco Webber é um piloto australiano com esse Interlagos, é o único piloto da Fórmula 1 que é casado com uma mulher feia, uma mulher mais velha que ele. E eu tive curiosidade de conhecer um cara baita, boa pinta. Ele tem um livro chamado Marco Webber, The Best of My Life in Fórmula 1. Legal. Muito bem. Olha aqui, ó, a Maraí Souza de Oliveira diz o seguinte: boa noite, Magda. Essa maquiagem que você está usando hoje ficou perfeita no vídeo. Deveria usar mais vezes. Foi você mesma quem fez? Azul tão bonita. Tão... Foi o meu maquiador do salão onde eu frequento, como diz a Carla Krieger. Confere nas minhas redes, no meu @MagdaBeatriz, que lá você vai saber quem é, da onde ele é. Você confere no meu Face ou alguma coisa do tipo. Por que o seu Mário estava rindo, seu Mário? Porque ele está feliz. Porque o Marley é o Mutley. Choveu, ele gosta de chover. Mutley é o cachorrinho aquele da corrida Adora chuva, maluca, que quando alguém se dava mal, ele fazia assim, ó. É o cachorro do Dick Vigarista. O Dick Vigarista. Nada contra, não é nada... O telefone travou, como é que Posso falar do buraco? Ai, Chicão, deixa travado. Opa, o telefone do Chicão travou. Participa do programa, então. Participa isso. Agora, hoje, o Chicão é do programa. O Júlio de Oliveira aqui se comunica conosco dizendo que o Danilo Gentili está até vendendo camiseta com a inscrição Danilo Livre. Ai, que maravilha. Ô, Magda, eu posso falar do buraco do Chicão, do buraco negro? Acho que bárbaro. O buraco negro é o buraco negro da Responde. Faz Aí é conta que tu não demais. entendeu. Eu não entendi. Não, porque isso a gente edita depois, porque na hora que salva. as pessoas atiram laranja, tomate, porque eles falam mal, é só dele. Não entra nessa vibe. Fala do buraco. Fica quietinho, não atrapalha o coleguinha. É. Olha aqui, ó. Essa foto maravilhosa do buraco negro, absolutamente inédita, foi obra de uma menina de apenas 29 anos, que tem mestrado em astrofísica, é doutora em astrofísica pela MIT, que é Massachusetts Institute of Technology. Essa menina de apenas 29 anos superou os próprios mestres e os É aquela grandes... moça que é negra, né? Não é aquela, porque não. tem uma lá, nossa, também, que tá assim, brilhante. Ela conseguiu, ela criou um algoritmo para decifrar informações de luz, onde ela conseguiu, digamos assim, recolher fragmentos e dar ideias do fragmento por dedução. O algoritmo dela levou 3 anos para ser escrito. A menina de apenas 29 anos. E aí, a foto dessa menina vai ser colocada no panteão dos grandes cientistas do MIT, ao lado de uma outra cientista que eu não sabia. Foi uma mulher que escreveu os programas da Apollo que levaram o homem à Lua. Tu vê as mulheres... E na época ela também era jovem, tinha 28, 29 anos. Então, ainda nessa tua vibe aí de falar de coisas maravilhosas, magnânimas e que são inesquecíveis, são colossais, vamos falar da nossa arena. Tem uma que não pode se perder, que é exatamente essa. O torcedor do Grêmio, agora mais do que nunca, né? O Grêmio, ontem, depois do que aconteceu, mais do que nunca precisa da força do seu torcedor. E o torcedor do Grêmio tem inúmeras vantagens em assistir aos jogos oficiais do Tricolor de camarote. O pacote de contratação anual foi pensado especialmente para você, empresário, que gostaria de proporcionar momentos inesquecíveis para os seus amigos, parceiros de negócios e colaboradores. É uma ótima ferramenta de relacionamento e endomarketing. Você tem a possibilidade de customização e exposição da marca da sua empresa, oportunidade de realizar reuniões em horário comercial mediante agendamento, uma vaga de estacionamento gratuita para cada 4 assentos, amplo espaço interno mobiliado, TV a cabo, Wi-Fi grátis. Tem também serviço de alimentação e bebidas mediante contratação, além de atrações promovidas pela Arena do Grêmio em seu espaço VIP. Adquira seu pacote pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br ou pelos telefones 51, que é Porto Alegre, 3092-9676 ou 3092-9677. O Chicão Tofani fez uma alusão ao meu esmalte hoje, ao meu esmalte, à minha camisa. Eu estou hoje festejando, estou completamente em blue. Extasiado. E pedindo, por favor, Gustavo Vitorino, que eu gostaria que domingo tu saísse de onde tu estavas e vá para tua casa secar o meu time, que deu super certo ontem, deu 3-1.
Vai pagar você quer saber. Opa, quem tava aqui no estúdio, disse assim, vou pra casa, você cá. Eu digo, o que tu vai fazer, você cá? A senhora pegou o bonde andando. Não, eu falei Eu que fui secar o Universidade de Chile, Ah, tá. que era importante. O Universidade de Chile não tá no Mas Libertadores, eu querido? gosto dele. Como não tá no Não tá, aqui tá a Universidade Católica, querido. É a Eu conheço universidade tudo essa. de futebol chileno, Vamos já lá, fui lá. vamos Deixa eu dar uma palhinha porque é muito importante. O Grêmio É uma universidade. O Grêmio, por um momento, esteve praticamente desclassificado, porque os resultados dos jogos estavam acontecendo paralelos. Existia um time com 9 pontos, um com 6 pontos e o Grêmio com apenas 1. O Grêmio estava vencendo, ia a 4, mas os times que estavam com 6 ia a 9, ou seja, faltariam 6 pontos e o Grêmio estaria 5 pontos atrás do adversário. Então, a felicidade foi que aquele que estava ganhando, que era o segundo lugar, perdeu, houve a virada, o jogo terminou 3-2, então ele manteve-se com 6 pontos e o Grêmio foi a 4. Como o Grêmio terá o confronto direto contra esse adversário na arena, o Grêmio poderá ultrapassá-lo. Mas existe uma barreira que ainda ninguém falou, que é muito séria. Este será o terceiro jogo. Há o segundo jogo, onde se o Grêmio não repetir o resultado do seu adversário, ele poderá já não valer mais nada o terceiro jogo. Exemplo, o Grêmio empata fora de casa com o primeiro colocado e este adversário do Grêmio vence o seu adversário, o Grêmio estaria matematicamente já fora no terceiro jogo. Então, ainda o segundo jogo é importantíssimo. O Grêmio joga contra uma equipe classificada, mas que quer continuar pontuando para ter vantagens até as eliminatórias finais, se lá chegar. Ele quer chegar entre os primeiros para ter o mando de campo. Então, o Grêmio ainda, embora tenha sobrevivido na competição, tenha melhorado muito a sua situação, este segundo jogo é importantíssimo. Enfrentará o líder do grupo, fora de casa, sem poder, possivelmente, nem empatar. Olha, eu falei, acho que foi a semana passada, até porque eu faltei na segunda e na terça, que eu ia ler uma carta e que tinha vindo acompanhada de uns livros, um para cada um dos integrantes aqui da bancada, que veio de Santo Ângelo, da professora Rúbia Glass. Ela é diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Esther Schroeder, aqui em Santo Ângelo, diz ela. E ela conta com muito carinho uma vivência que a escola teve, que no ano que passou, no primeiro ano, recebeu uma menina, uma jovem, de nome Maia, aluna com deficiência auditiva que ainda não estava nem alfabetizada, nem em português, nem em Libras. Aí teve um processo todo de interpretação de pessoas. O que acontece é que elas conseguiram contratar uma professora, a Prof. Lu, que estava precisando fazer um estágio de intérprete de Libras e da sua pós-graduação. Então ela foi para a escola, ajudou a Maia, o tempo passou, a Maia foi alfabetizada e ela está contando essa história hoje, 10 anos passados da maravilha de desenvolvimento da Maia. Então, ela conta essa história e nos manda este livro de presente a cada um de nós, porque diz assim, ó, caiu, levantou. Você está pronto para aprender a comunicação afetiva e colaborativa de forma bilíngue em Libras. Então, é uma maneira bem gostosa, simpática e até um pouco fácil de a gente aprender pelo menos os sinais básicos, o vocabulário. Então, agradeço a ela. Cumprimento a ela e a Prof. Lu, que no fim acabou ficando na escola e hoje eles desenvolvem um trabalho muito bacana com as crianças especiais. Diz que a Maia está maravilhosa, se desenvolveu e aí ela manda beijos para todos. Ela diz o seguinte: adoro a ideia de saber que todos vocês terão exemplares deste livro. Para você, Magda, sempre mediando as falas de maneira coerente. Para Carla, que sei que vai ler para as filhas. Ao amado Marne, com sua sapiência e maravilhosa biblioteca. Não poderia esquecer do Vitorino, com sua convicção e verdade nas opiniões. Chicão com seu lado malucão, mas com grande coração. E o estagiário, KKK, concordo com ele, na posição tricolor. E as meninas, as mais novas da bancada, a elas vai a minha admiração. Às vezes tentar falar aí não deve ser fácil. E ela no final
quando agradece, ela pede que a gente mande também abraços e beijos para o marido dela, que é o Paulo, e para os filhos Gustavo, Carolina, Pedro e Bernardo. Professora ou diretora Rúbia Glass, muito obrigada pelo presente, cumprimentos pelo trabalho na sua escola. Eu sei que a senhora é uma no meio de muitas outras com crianças que têm necessidades especiais e que não têm o privilégio de ter tido esse atendimento que a Maia tem. Deus lhe paga certamente, tenha gratidão. Sabe, falando em mulheres engajadas, ativas e engajadas, existe um programa aqui em Porto Alegre que se chama Poa Solidária. É um programa de engajamento, de responsabilidade social, que já trouxe muitos benefícios, que busca, sim, recursos para que as pessoas carentes, né, entrem em determinados projetos. Esses recursos não passam pelos cofres da prefeitura, vão diretamente encaminhados para esses projetos. E foi lançado hoje o lançamento Poa Solidária 2019, com a celebração também das conquistas na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E eu fui convidada para ser embaixadora. Opa, parabéns! Agradeço muito o convite. Cada embaixadora vai atuar na sua área, no seu expertise, para promover a causa. E eu já estava com muita vontade, eu acredito muito em energia, naquilo que a gente pensa e que a gente busca, em me envolver mais com o voluntariado e com as ações para que cada um de nós, que a gente possa ajudar aquele que precisa, e fazendo aquele pouquinho é um grande feito para muitas pessoas. Então, eu convido também as nossas telespectadoras que sejam solidárias, mas eu vou trazer notícias. Falando em solidariedade, só para pegar o gancho, a minha manchete foi sobre Ponte Criativa, rende R$100 mil em vaquinha online. É o caso do morador, do guardador de carros do Rio de Janeiro, que no meio daquela tempestade toda, ele estava ajudando as pessoas a conseguir atravessar a rua, entre elas uma senhora, e que foi filmado esse ato, e muitos dos artistas, né, do Rio de Janeiro compartilharam esse vídeo, e esse vídeo realmente viralizou. E ele disse, né, depois, e daí foi criticado, porque a senhora não deu nenhuma recompensa, ou não deu nem obrigada, e ele veio e defendeu ainda a senhora. Não, ela parou depois, ela me agradeceu, ainda me deu um Deu troquinho. R$4. Exatamente, me deu um troquinho e tal. E aí ele disse assim, mas meu sonho é ter uma casa própria. E ele conseguiu, então, assim, em um dia, R$100 mil para adquirir a casa própria, depois de um ato, né, de solidariedade de quem tem tão pouco, mas ali era o gesto que ele podia fazer para ajudar o próximo. Posso mandar um abraço, não? Já que os abraços estão atípicos hoje. Eu estive ontem prestigiando meu tricolor, nem poderia ser diferente. E aí um ilustre conselheiro gremista me disse que nós tínhamos, que o nosso programa era muito assistido em Bento Gonçalves, aí ele é da região. E tinha um doutor lá, um doutor famoso, o doutor Luciano Jorge, que assiste o nosso programa sempre e que gosta muito dos meus comentários esportivos, dona. Bom, porque o resto, eu ia dizer assim, ele é o único. A frisada que ele me deu, que o doutor Luciano gosta dos meus comentários esportivos. Mas, doutor Luciano, é um médico famoso da região, obrigado pelo prestígio para nós aqui. E a diversidade faz parte. Sem a diversidade, o programa fica chato, né? Então, que bom. Um abraço, doutor. Sucesso aí. Se a senhora me permitir, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Platão. Porque eu tenho me identificado muito ultimamente com isso, ele. Amor platônico. Tu anda com amor platônico? Eu também me identifico com Platão. Espaguete bem simples. Platão dizia, não há ninguém mesmo sem cultura que não se torne poeta quando o amor toma conta dele, né? Esse livrinho aqui, Platão, Teoria e Filosofia, é um dos melhores livros para a pessoa que quer conhecer alguma coisa de Platão. Essa figura extraordinária, discípulo de Sócrates. Sócrates ensinou a ele também? E Xenofonte foi um escritor que escreveu a história do grande Sócrates, escreveu a história também de Platão com seu grande livro, A República, que vocês já devem ter lido, um livro famoso há milhares de anos. Em Platão, dentro da sua filosofia, dentro do seu conhecimento, quando conta a história de Sócrates, que foi condenado à morte e morreu com veneno porque ele queria mudar, Vitorino, a juventude de Atenas, né? Ele estava contra aquilo que o governo pretendia. O governo queria calar as pessoas. E ele, como era professor e sempre andava na rua com seus seguidores, ele começou a ser perseguido quando um dos seus seguidores o acusa de distorcer os direitos da juventude
transformando a juventude ateniense contrária ao governo daquela época em Atenas. Platão foi o discípulo. Muitas pessoas discutem, porque não existe em realidade um documento que prove quem escreveu o quê. Quem escreveu o quê? Porque a obra dos dois é tão parecida, e aí o que eu já ressaltei para vocês, uma coisa chamada mimetismo, a mimese, um copia o outro. Então não há como discernir quem escreveu e quem não escreveu. Você sabe que isso gera uma discussão histórica. Tem gente que afirma que o Platão foi melhor que o Sócrates. Esse livrinho aqui você compra barato. Agora, A República de Platão, que é um livro clássico que todos devemos ler, que todos devem ler, aliás, você compra no sebo por 10, 20 reais. Então não é tão caro assim a pessoa ter um pouquinho de cultura. Custa 100 reais, 200 reais. Não, custa baratinho. E é ótimo ler. Quando você não estiver fazendo nada, etc., faça como o Vitorino leia. Eu hoje recebi do Jacinto Pila um exemplar da revista UI, que é a mais recente, foi lançada na semana passada. Que compromissos aqui na TV, que depois do programa a gente teve reunião, enfim, uma série de coisas, eu não pude estar presente e ele não quis deixar de me entregar. A capa da revista UI, essa edição, é com a nossa diretora e presidente do Cindy Rádio, Cristina Alvarez Gadré Jardim. Ela, o marido e os filhos. Eu não estou aqui fazendo propaganda, posso até ser advertida de estar usando isso e mostrando que eu não pedi permissão, mas eu olhei a matéria dentro dessa revista e achei espetacular a maneira com que Cristina Gadré, é uma Cristina Gadré que poucos de nós conhecemos. E aquelas coisas que ela disse, que contou da sua história, enfim, ela guarda e botou nessa revista a foto de casamento do pai e da mãe e depois uma foto de todos eles, os 4 irmãos. Eu achei tão bonita essa lembrança, eu achei tão bonito isso que ela colocou. Qual é a câmera que eu posso mostrar? Para essa aqui, por gentileza. Aqui, ó, só as fotos aqui embaixo, que são as fotos do casamento do nosso presidente, e essa é dela com as crianças, ela quer os irmãos. E aqui o casamento dela, ela conta algumas coisas profissionais, conta que sempre adorou a comunicação e não poderia ser diferente. Então eu achei muito bonito o que ela mostrou, o que ela contou, né, nessa história dela. E alguém pode achar que é puxa-saquismo, não precisava mostrar, não precisava fazer nada disso, mas enfim, que eu achei muito bonito o sentido que ela tem de família. Isso é maravilhoso. E a estrutura familiar que ela tem e que ela traz desde o seu berço, desde o seu nascimento. E isso se traduz nessas fotos que ela mostrou na matéria, né? Na maneira que ela colocou, ela podia ter se colocado como a profissional. Não, ela se colocou como família e os valores dela de família são muito importantes. Coisa que hoje em dia é muito raro da gente encontrar nas famílias e nas pessoas. Então, se fiz mal, agora eu já fiz, não adianta. Bem, claro. Roberta, vou falar. Fale. Onde é que você toma banho de sol, hein, Roberta? A Roberta não para de tomar banho de sol. Eu adoro sol, eu indico pra todos. Por isso que ela não fica boa, ela continua fã e continua falando assim. Também, claro, vai estar ela vai pro sol. Bom, eu vou falar do Reino Unido, que eu quero saber do inverno também. Sobre o Reino Unido e a saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo. E nós tratamos de uma série de aspectos, pois hoje eu gostaria de trazer o impacto global na nossa economia a respeito dos empregos, que eu tanto estou sempre tratando aqui e torcendo para que nós brasileiros tenhamos mais empregos. Pois se a União Europeia realmente não fizer um acordo com o Reino Unido, só no Brasil o impacto é de mais de 10 mil empregos em território nacional. Isso por quê? Porque nós realmente exportamos muito, principalmente do setor da agricultura. Então, foi feito um estudo alemão, que estudou 43 países e eles divulgaram alguns dados que eu gostaria de trazer, porque realmente a gente às vezes fala, puxa, tá falando lá do Reino Unido, o que isso tem a ver com o Brasil, com o nosso Rio Grande do Sul? Pois impacta. Vejam só, poderia ser afetado, se não fechar esse acordo, que a gente está torcendo que feche,
principalmente nos setores da agricultura, a atividade que o Brasil é muito forte, e internacionalmente vai afetar 600 mil empregos. Só na Alemanha, 100 mil empregos. E a maioria funções ligadas à produção, comércio e indústria automotiva. Além do Brasil, esse estudo alemão identifica que a China, França, Polônia e Itália seriam, nessa ordem, os outros 4 países da lista mais afetados. Isso por quê? Porque estima-se que 25% das exportações que para o Reino Unido vão ser afetadas em razão disso. Então é mais um aspecto, né, Gustavo, que a gente está aí trazendo para... Olha a dobradinha, Roberto e Gustavo. Quando eu falei, a dupla sertaneja... eu já vi que vocês combinam. A dupla sertaneja. Quando eu falei aqui que as implicações eram bem maiores que os próprios ingleses imaginavam, eles não se deram conta. Isso. O Chicão aqui falou, não, porque pode, que chuta, porque não sei o que faz, acontece, coisa tal. Sim, vai fazer. A Inglaterra é uma nação forte, uma nação economicamente estruturada, tem parceria com os Estados Unidos, uma parceria que transcende as simples operações comerciais, afinal de contas, um é pai do outro ali, né? Mas vai abalar muito algumas estruturas econômicas europeias. E a Inglaterra vai perder muito. A Inglaterra não vai quebrar, não vai ter problema, mas vai perder muita coisa. Olha, principalmente, Magda, os escoceses estão desesperados. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a economia escocesa não está calcada no Scott, não. O Scott é para manter bêbado dormindo. É carne. Carne. Um dos grandes abastecedores de carne, se não o maior abastecedor de carne da Europa, é a Escócia. E eles estão apavorados que a carne escocesa vai ser sobretaxada. Então, assim, tem implicações seríssimas, sim, e esse negócio vai atingir, olha, colônias inglesas, por exemplo, vinculadas à rainha. A Austrália vai sofrer um baque. A Austrália vai ter problemas. Então, me parece que esse negócio do Brexit, é isso, Magda? Brexit. Vai ter que... Dá uma latina. Vai ter que ser revisto. E eu ouso dizer uma coisa, Magda. Se fizesse uma eleição hoje de novo, o Brexit perdia. Com certeza. Porque a maioria foi 52% contra 48%. Então foi bem... Porque eles não faziam ideia do tamanho da bola. Dona Magda, Pois não. O nosso telespectador ele tem que ouvir uma coisa. Esses tais de blocos. Primeiro, a União Europeia, o que é a União Europeia? A União Europeia é uma ideia de um país só, onde a taxação para um e para o outro é igual. Isso é ruim para a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra ela é autossuficiente no comércio com as suas colônias, ex-colônias, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e os exatamente os Estados Unidos. A Inglaterra, ela está na Europa, ela nem está na Europa, ela é uma ilha, está fora da Europa. Ela não precisa da comunidade europeia. Ela está fora da operação. Ela não é a Alemanha que tem fronteira com tal, com aquilo, Itália. A economia dela vai ao natural. Ela precisa muito das ex-colônias dela e dos States. Que os States têm uma afinidade muito grande com a Inglaterra, vede a antiga guerra das Malvinas, os Estados Unidos monitorou toda a Argentina pelo satélite, deu a guerra de bandeja para a Inglaterra. A Inglaterra vai melhor ainda. Isso é um papo da falida comunidade europeia que é sustentada pela Alemanha, onde tem Grécia, Turquia, esses países mequetrefe lá. Chicão. É isso aí para o telespectador ouvir. O resto é papinho de filósofos, jornalistas. Estou falando com um professor de história. Sim, mas Chicão... além do Rio Uruguai. Mas olha só isso, eu morei em Londres. Com uma ex-Bismundo que está no filme de James Bond, não posso citar o nome dela, que eu sou proibido de falar dela. Tu conhece... Não, para aí. Eu vou voltar aqui ao meu business. Não, o Chicão, é bem precioso esse teu ponto de vista, porque é um ponto de vista de muitas pessoas também. Mas o que acontece? No momento que o Reino Unido sai do bloco, todas as negociações começam a ser feitas partindo do zero. E foi feito estudos bem profundos, que identificam que o valor dos produtos que vão ser exportados pelo Reino Unido vai aumentar. Com isso, o consumo interno diminui. Então, por isso que a cadeia
quando ela está em blocos, ela favorece o consumidor final, gera mais emprego, nesse sentido. Por Mas, isso que Roberto, o a produto Tempo inglês, fala isso, ele e ganha eu novos observo. mercados, ele incentiva mais o mercado pro outro lado que pro lado europeu. Isso é chutometria, Chicão. Não, mas, É um ponto de vista, mas é um ponto de vista interessante. tudo que não, mas já não tô, tudo que o vamos observar. Vitorino vai já contra ele, é chutometria, não vai dar babá. Mas por que o senhor ainda dá bola pra ele? É exatamente. Eu tô falando pra cá, eu tô falando pro telespectador, para as pessoas que estão assistindo o programa, porque eu tô aqui. Porque eu tô aqui. Não tá, não te ouve. Mas... Eu posso... Tá ah, bom, não tá, reclamar. tira do programa aqui amanhã. Então amanhã eu vou fazer um by night. Não, tu não faz by night, tu Vai dar benção, vai dar benção. Nem vem. Por ti, né? Se fosse pro Vitorino, fica, tu eu sabe dava que uma tem a voadora tua nele, dava uma de pessoa, marginal. não dá, dá um karatê na testa. É, ele só atende a linguagem da força. Mas Chicão, não vem amanhã, força. Olha, Então deixa a aqui menina no Carla Whats, falar. No WhatsApp, para ler a opinião dos nossos telespectadores, o Danilo Gentili fez o que muitos brasileiros gostariam de fazer. Abraços, Eliana, de Novo Hamburgo. Um abraço especial também para o Július, que tirou uma foto da bancada toda e passou para a gente, ficou bem legal. Carla, não sei que tipo de... aqui é uma telespectadora, a Nara, dizendo que não sabe qual é o tipo de trabalho que eu vou fazer voluntário, mas se ofereceu já para doar roupinhas de bebê que ela faz, mais querida. Que legal. Eu agradeço. E o Luciano, no contraponto da questão do Danilo Gentili, fala o seguinte: então, esfregar um documento recebido da senhora Maria do Rosário na genitália, postar e reenviar a mesma é liberdade de expressão. Ele gravou este ato e postou. Ele Por fez isso? favor, atenciosamente, Luciano. Se ele Eu fez gostaria isso, de ver as postagens anteriores, porque eu tenho esse hábito, né? As pessoas quando criticam, eu vou lá no Facebook a ver as postagens anteriores. Isso aí, no caso, é eu no gostaria, Facebook. eu gostaria de ver Eu acho que foi no a Twitter. postura dela em relação a essas artes, esses museu, essas coisas. tá, aí. ele tá falando de outra coisa. Eu gosto de ver assim, porque assim, para um lado pode, para outro lado não pode. Como é o nome? Here. E o... Adorei o O biquinho francês. E o Ângelo de Novo Hamburgo, falem comigo, assistam vocês Oi, diariamente. Ângelo! Tá nos ouvindo aí, Ângelo? Oi, Eu oi, diria, oi. hein? Grande Ângelo, hein? Dona Magda, Grande Não, Ângelo. senhor Marley. as grandes emoções que a gente tem na vida. Esses dias, andando aqui na Avenida Teresópolis, encontrei um grande amigo, né? E o meu amigo me abraçou e tal. Eu disse, puxa, daqui a pouco eu me lembrei quem era, o meu amigo Júlio, do Július Bar. Não sei se vocês conheceram isso? Júlio Bar, Quem que eu frequentei durante muitos anos com meu amigo Gilberto Lessa, de quem eu não sei mais absolutamente Ele vai... nada. Eu sei. Do Gilberto eu sei. Dedé, meu querido irmão. Só Dedé. tomava uma água ali. Dedé. E o Júlio vendeu bar, vendeu isso, viajou, foi pra lá, foi pra cá, continua com saúde de ferro. O Júlio é da mesma época do... Calma, dona Magda. Daquele Calma, dona Magda. boteco do capacete? É contemporâneo. Aconteceu. A característica do Júlio, sabe o que é? Nos Estados Unidos chama street coffee. É tu tomar café na calçada. Ele tinha um vidro e o vidro dá bem na calçada. Muito legal. O Júlio era uma figura. Eu era um menino e ali, bem menino. Depois eu peguei a outra parte dele. Qual é o ano? Mas 40 Não, peraí, dona Exatamente. A dona Carla querendo fazer cálculos aí. Eu não sei qual é a tua intenção, 40. dona Carla. Querendo fazer cálculos. Se a intenção é querer me Eu gosto de desconstruir, eu vou matemática. participar de desconstrução. Eu tenho uma boa A dona intenção. Magda me deu o aval aqui. Eu sou super... Vai brigar comigo, Sou super Não, querida. mas não pode me desconstruir, eu vim Mas só eu te não tô elogiando, porque desconstruindo. Quis fazer uns cálculos, perguntei. tem que dizer que eu sou Que época era na hora? Falando em Ô, Carla, tempo... quer desconstruir o Chicão, só deixa ele falar. Mas que barbaridade. Eu tenho dois. Eu tenho pós-graduação em duas faculdades. O cara vem com curso de advogado em cima de mim, querido. Mas ele é exame da ordem? Não acho que esse advogado tudo por... Ele é doutor? Eles tiram tudo por correspondência. Não, todos não, não ofende. Não ofende, não ofende. Não ofende. Correspondência. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. No artigo 99, ele Enquanto isso... madureza. Tinha 91. Ninguém sabe o que é o artigo 99. Ele é jovem. Depois eu que sou Ele é jovem. Mas depois de 39 A gente se anos de trai na idade trabalho assim, né? na função pública, Ayrton Vargas Júnior está aposentado. Aposentou-se, ele que no Executivo assessorou 4 governadores, Jair Soares, Alceu Colares, Antônio Brito, Olívio Dutra,
No Legislativo ele teve 5 presidentes na Assembleia, Wilson Covatti, Vieira da Cunha, Fernando Zac, Frederico Antunes e Alceu Moreira, e na Prefeitura de Porto Alegre assessorou José Fogaça. No Judiciário, 4 presidentes, Marcelo Bandeira Pereira, José Aquino Flores de Camargo, Luiz Felipe, que faltou aqui porque não abriu, mas o que é importante? Ele não vai parar de trabalhar. O Luiz Felipe Silveira de Fini e o Carlos Eduardo Zietlov Duro. Pois o Ayrton Vargas Júnior volta a um lugar que ele sempre usou e trabalhou, ele sempre foi muito escolhido e preferido por todos aqueles que fazem eventos, pode ser particulares ou principalmente comerciais, e também quando se exige um protocolo correto. Ayrton volta ao mercado com a sua consultoria de cerimonial a partir de agora. Gente, abram o olho que o Ayrton Vargas Júnior está de volta. Dona Magda, querida diretora, patroa, eu exijo um pedido de desculpa do Vitorino. O negócio é de olha, eu já não gosto mais dessa novela. Eu passo esse capítulo. Uma vez eu disse uma coisa que o Vitorino ficou magoado, ele me ligou e disse assim: Chicão, não fala mais essas coisas de mim. O que foi que tu falou que ele não? Não posso repetir. Aí nós fizemos um pacto de não agressão. Aí não tinha mais isso aí. Agora ele voltou a me agredir. Não foi uma entregada que ele deu. Não, aí deu uma entregada no ar. Aliás, eu quero dizer o seguinte. Eu posso te dizer, Chicão, me deu um problema. Tu era a próxima vítima. Tu era a próxima vítima. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu sou o Ruxo amanhã, então. A respeito disso. Mas eu tô quieto aqui, programa eu quero pedir desculpa. Este programa aqui, que desde que começou, fala sobre bom humor, sobre mau humor, uma época aí. E eu acho que o que é bom, o que as pessoas acham legal, pode ser copiado, não tem o menor problema. Nos copiaram? Né? Nos copiaram, legal. E agora copiaram uma outra coisa, que é a operação. Então, operação. É a operação. Então agora estão usando também Magda, tem alguma operação. coisa errada, estão te elogiando pra burro aqui. Pois é, eu sei, eu não quis falar nada. Porque depois tu me xinga. Aliás, o Julinho Menezes diz o seguinte: a sua joia é a joia do Titanic. A estrela do mar, a joia do pescoço. Do pescoço. Colares, se chama colares. Diamante. Ele tá perguntando onde é que tá o Jack. O Jack Daniels tá no bar da minha casa. Tá lá na minha bandejinha, não o Jack incomoda. Daniels. Não incomoda. Melhor Jack que eu tenho. Melhor Jack que eu tenho é o Jack Daniels. Um bourbon. Que foi que eu aprendi, desculpa. Eu aprendi a tomar qual é que eu disse que era? Jack Daniels. Com César Camargo Mariano, desculpa. Um abraço, A bebida do Sinatra. Posso mandar um beijo aqui para uma telespectadora nossa. Eu estava no Shopping Moinhos hoje, chegando no Shopping Moinhos, e ela saiu do elevador. Eu estava indo pela escada para fazer um exercício. E ela foi em direção a mim, assim, para me dar um beijo, assim. Ela, desculpa, mas é que tu entra na minha casa todos os dias, achei que era tua íntima. E eu disse para ela: não vou esquecer o teu nome, porque o teu nome é o nome da minha mãe. Então, um beijo para Elaine. Muito bem. Ana, onde é que tu tá voltando? Excelente a pergunta, dona Maria. Excelente a pergunta, dona Maria. As más línguas disseram que você tinha ido assistir o futebol. E eu corrigi. Eu disse, não, ela foi trabalhar. É que uma coisa associada a outra, porque eu fui assistir ao lado do torcedor, né, trazendo todas as emoções desse baita jogo, todo mundo nervoso, porque o Grêmio precisava ganhar, mas tem gente que tá falando que a gente tá falando demais do Grêmio. Porque o Internacional tá classificado, primeiro matematicamente classificado para a próxima etapa, agora vai ter o Grenal, que é a grande preocupação, e lembrando que Grenal é sempre mais Grenal, só na Rádio Grenal FM 95.9, a partir de domingo, a gente vai estar trazendo todas as emoções, às 10 da manhã a gente já tá lá no estádio, então você vai lá, sintoniza o seu rádio, que essa decisão importa. Já saiu a escala? A senhora tá na escala de domingo? Estamos Tá lá, dona Ana? Lá. RD Grenal, pra ver quem tá lá escalado. @RD Grenal. Então, quem quiser conhecer ao vivo a dona Ana, vai lá. No Estádio Brasil, depois na Arena também. Isso, dois que legal, clássicos que legal. que vão decidir o Campeonato Gaúcho. Pois Cantofani, o nosso telespectador Rogério Xavier de Pelotas, ele se manifestou a respeito do comentário que tu falasse do Rubinho, enfim, ele disse que o Rubinho foi bem melhor que Massa, mas que pegam muito no pé do Rubinho. Mas o Rubinho, o estilo do Rubinho, você tem razão, o estilo do Rubinho não era ser o winner, o grande vencedor. O Rubinho era resistência, quebrar um recorde, ir para a história da Fórmula 1. Nunca foi homenageado no Brasil, porque o Brasil é assim, quando tu não ganha, é vice e nada é a mesma coisa. Terrível. Sabe? O Brasil foi vice na Copa de 50 até agora.
Brasil perdeu para a França, 2 Copas do Mundo foi vice, não é reconhecido. É um país estranho nisso. Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A dona Lídice Fonseca, que esse é o primeiro e-mail dela que eu tô lendo, diz o seguinte: ontem vi o Rabicho. Quero te elogiar, como te achei bonita, bem, mas não era assim para ler também. Obrigada. Quando o programa de vocês acabou, estava sem sono, passei a ver o programa do Bial, que entrevistava o tal Olavo de Carvalho. Sabes, Magda, que até tive arritmia, juro. Pediria, por favor, que algum de vocês que tivesse visto o programa desse sua opinião sobre o que este insano falou. Não sou nada pudica, mas entre 10 palavras, no mínimo, 8 são impropérios bem sérios. Magda, fala pro Marlon que ele se diz filósofo e outras tantas barbaridades. Até que Bial, a quem não tenho simpatia, se comportou muito bem, mas deveria estar com muita vontade de rebater. Obrigado, abraços, Lídice Fonseca. Ela te cita aí e cita o teu Master Blaster inimigo, Olavo de Carvalho. Eu sou inimigo do seu Olavo, porque eu não conheço, não tenho interesse, não vou ler nunca nada dele, não adianta nem, por favor, eu adoro, amo livros, mas o Olavo, por favor, eu li um pedaço, um livro dele, eu nunca vi tanto. Eu acho que ele se notabilizou por isso, né? Porque ele fala aquelas coisas dele e tal. Ele é um homem com um razoável QI, deve estar com 68, 70 de QI, né? A metade. 78. E ainda caducando. Ele está chegando no babuíno. No babuíno. Eu acho que o QI dele está igual ao Vitorino. Porque não é Seria 68 Cuida ou que ele é 70. amigo do chefão, ele. Eu sou 69. Mas do chefe não, mas o Bolsonaro deve usar isso. O Bolsonaro é um homem inteligente, não vai, sabe? Ele está assim no caminho dele, daqui a pouco ele dispensa esse camarada. Então esse Olavo de Carvalho é uma figura, ele faz parte do governo, ele quer ser atacado. Ele se movimenta e está famoso porque ele fala essas coisas. É isso aí. Então, quanto mais impropérios, arbitrariedades ou coisas parecidas que ele fala, todo mundo vai falar nele, vai bater nele. Quanto mais vai Daqui a pouco ele lança o livro e vira Dona mais Magda, evidente. eu assisti e avidamente, porque vocês falavam muito e eu não tinha nenhum conhecimento, não sobre ele, nem sobre suas ideias. Que bonito dizer isso, como diz o Mário. Então eu ouvi... Doutor, o senhor se importa, enquanto o senhor dá a sua opinião sobre o Olavo de Carvalho, eu vou fazer massagem no Chicão, que está com cãibra nas pernas, está se queixando para mim. Puxa. O que tu quer? Fazer um alongamento. Picha a perninha, vai lá para trás. Por favor, doutor Russo, o senhor Não, vou enterrar essa sessão de fisioterapia, não vou interromper, Dona Mário. Quer um alongamento aí, Chicão? Parou? Deixa o Russo está falando. Então eu quero dizer que fui avidamente, porque ele é uma estrela, né? Ele é uma estrela. E eu respeito muito as pessoas, respeito por natureza as pessoas, mas as pessoas de sucesso sempre eu tenho uma preocupação maior de ver, aferir aonde vem o brilho. Aonde vem o brilho, exatamente, onde tem o brilho. E é evidente que ele é um personagem, né? Todos os atos dele são medidos, são sopesados, mas isso que tu disseste, que é esses palavrões sistemáticos, essa forma agressiva. A segunda questão, ele é muito inteligente mesmo, Mário. Ele é muito inteligente. Se ele usa para o bem ou para o mal, isso aí é a aferição de cada um. Mas ele percebe-se em cada ato dele, em cada manifestação dele, muita inteligência. Ele foi muito bem entrevistado, não gosto do Bial como jornalista, nem com as suas ideias, mas ele foi muito um grande entrevistador, oportunizou que falasse quem tinha que falar, perguntas não falou mais que o entrevistado. Não. Perguntas inteligentes, conduziu, estava preparado, porque tem outra coisa, às vezes tu só faz a pergunta, mas tu receber respostas do nível da inteligência do Olavo, como ele recebia e ele reinsetava a matéria e entrava e dava continuidade, tem que mostrar conhecimento. Não tem sequer o primário? Foi abordado isso, mas foi abordado também que os livros dele todos são best-sellers, que ele até hoje tem livros Coelho também. Paulo Coelho tem informação. São coisas diferentes, mas ele diz que ele tem livro escrito há 20 anos que ainda é best-seller. Então, realmente, ele tem que ter virtudes, né, que não cabe a mim contestar. Mas foi uma surpresa, mas eu não perderia meu tempo, realmente não perderia meu tempo para dedicar, porque não gosto do estilo dele. Mari Barcelos. Vamos à manchete, então, sobre o Claudinho. Claudinho é o Luiz Cláudio, é o filho do Lula, né?
filho do Lula, que está trabalhando com o deputado, aqui o nome dele, o Emílio de Souza, claro, que é um deputado do PT. Aí quando foi feito o acerto, ele chamou o Claudinho, Luiz Cláudio lá, que é formado em educação física, tem formação superior, disse, olha, tem o seguinte, você vai ter esse horário para cumprir, a partir das 10 da manhã até o final da sessão aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então tá, vou cumprir. Então quando vai até as 10 da noite, ele fica. Quando termina às 6 horas, ele vai embora às 6 horas. Mas o mais interessante de tudo é que o Claudinho, o Luiz Cláudio, ele Claudinho tem alguma intimidade com ele, mas... o Claudinho é o seguinte, trabalhou com o Claudinho? o pai dele era presidente, a Dilma era presidente, ele trabalhou no Corinthians, São Paulo e no Palmeiras, todo mundo convidava ele como preparador. Agora ninguém mais convida ele. Então arrumaram esse emprego e depois que ele tinha uma empresa, etc., que dava assessoria, e apareceu um escândalo aí que foi investigado 2,5 milhões pela Polícia Federal, incluindo o próprio DED dele, e aí ele perdeu... Olha, mas o Mário anda muito sofisticado, é o DED. O DED é bom, O DED. Magda, eu posso... O DED fica mais simples. Vai, mas não fala. Essa o Mário me derrubou agora. Essa brincadeira. Essa o Mário me derrubou. O DED. Só um pouquinho, por favor. Silêncio! Não, John Doe significa João Ninguém. Eu nunca disse que era João Ninguém. O Dad. Tá, e terminou um comentário de Dad? Pois não, sim, só. Ok, a Carla quer falar. Eu fiquei curiosa, porque eu vi que a gente tem imagens, né? Um vídeo das declarações da Damares, da ministra Damares, que foi até a Câmara de Deputados. E aí, na comissão, ela ia falar sobre o Ministério da Família e tal, e daí ela suspirou por Túlio Gadelha. Então vamos ao vídeo, vamos dar uma conferida? Deputado Túlio Gadelha já foi. Como ele é lindo, meu Deus! Como ele é lindo, meu Deus! Ali ela foi espontânea. Gente, eu não sei. Ele é namorado da Fátima Bernardes. Eu não sei o que foi pior. Eu tô escondida de vergonha. Se é aquela roupa amarela. Essa mina de amarelo é brincadeira. Ela tá do tamanho dessa bancada de amarelo. E aí ela suspirou, ela fez uma coisa assim. Sim, suspirou. Tá apaixonada pelo Túlio Gadelha. O cara que abraça essa operação aí. Parou. Esse karma que ele nasceu. Parou. Ô, Ana, tu tinhas uma coisa pra falar mais cedo e eu não te deixei. Mas ainda só sobre essa polêmica, ele até já respondeu e ele foi até um pouco desrespeitoso, falando que... O Gadelha? Nem se Jesus aparecesse na goiabeira, esse milagre aconteceria. Ah, ele disse isso? Ele foi muito vulgar. Mas isso é antigo, então. Não, aconteceu ontem. Mas de novo, então. É a segunda vez que falo da goiabeira com ela. Não, ela que ele disse que usa goiabeira. É isso, e todo evitou. mundo usa goiabeira pra... Isso, até... Quer dizer, goiabeira? Goiabeira é uma madeira muito dura. Eu não conheço esses provérbios assim. É que na realidade... Goiabeira é um monte de goiaba. Mas o que quer dizer? Não é goiabada. Tipo, eu vou Eu não desenhar. conheço essas coisas, eu acho bem do ó isso aí. Acho que a dona Ana tinha resposta pro seu Chicão. Não, é que esse caso ele foi citado porque ela sofreu um abuso sexual e ela teria tentado suicídio na infância e ela foi até uma goiabeira onde ela diz ter tido uma visão de Jesus Cristo que chegou e conversou com ela, e isso, ela é religiosa, ela tem toda essa crença, ela já foi utilizada mais de uma vez por esse entendimento, mas eu achei de uma deselegância tamanha, porque até as pessoas começaram a marcar a Fátima, olha aí, Fátima, te cuida. Acho que não cabe esse tipo de comentário, principalmente ele ter essa manifestação muito Ele é um homem público, ele tem um cargo, ele foi eleito, ele foi desrespeitoso com ela. É verdade. Sabe? Ela fez uma coisa que não se... Sabe, a gente acha engraçado. Não combina, mas ela é simplória. Sabe? Ela quis ser gentil, ela quis ser educada, ela quis fazer gracinha. E ela acha ele lindo. E tem calafrio. Ela tem calafrio. E ele provou que é o típico babaca de esquerda. babaca, Ela tem frenesim. E mal educado, que é o mais grave. Homenagem, né? Ela fez uma homenagem a ele. Que coisa horrível. Não, mas é querido. Quem nasceu pra ser igrejinha não chega à catedral nem que tu invista 10 anos.
Não Eu adianta. só acho que não vale a pena, talvez, associar ao babaca de esquerda, porque acho que não é todo babaca, não é né? também, Mas eu acho que ele foi não, muito... mas isso foi, E até eu falo do pessoas- Vitor, pra variar. Agora, se fosse o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro era homofóbico, não sei o que. Agora, Mas como é Não, mas uma acho que esquerda, homofóbico- pode. acho que Aí não tem é nada bem a ver, humorado, é que queridinho. Não tem nada a ver a questão de ser homofóbico com questão de babaca. Babaca é um prejuízo à pessoa pra ela ter um comportamento gordo. Continua Homofobia é sendo um preconceito. formal Mas educado. ele tem preconceito contra pessoas gordas. Bom, só uma educado. coisa, com licença. Com licença. Gordofobia, o tal do Gadelha, porque é Tanto o é que jeito a que ele Fátima se emagreceu manifestou. muito. Isso eu não sei. Não, mas só que o não falou jeito que que era ele se gorda. manifestou. Com ele não licença. ficou Gorda. Não entenderam nada que vocês disseram, só o que a Carla falou agora e tudo bem, vamos mudar o assunto. Ficou super bem assim. Ficou super bom assim. Doutor Ruxo, faz favor, uma notícia. Pois eu tenho uma notícia e agradeço Você já esse tinha espaço que a recolhido o senhora seu me abre, livro, né? tinha Agradeço colocado esse os espaço que a lápis senhora me abre, todos na né? lapiseira? O prefácio exatamente. dele é Eu- maior que o livro. Não, é que eu, quando a dona Magda me dá a palavra, me privilegia, ela tem todos para escolher, ela escolhe a minha, eu me sinto um privilegiado. Como essa moça fez um elogio, a Gadelha ele não compreendeu, eu sinto a homenagem. A senhora que a dona preste Magda me muita faz. atenção, doutora Roberta. Não, a doutora Roberta está operando em outra faixa. Mas eu quero falar sobre essa esquerda. Primeiro deixa ele A falar, palavra tá porque querendo, ele- pode me ser caçado a palavra. Não, dona Magda, a gente briga para descontrair, porque madrugadão, o pessoal já está meio com sono, a gente tem que brigar para acordar. Mas a matéria é muito séria. Haveria um julgamento no Tribunal Superior de Justiça, no nosso STJ, não STF, que é só constitucional, no STJ, do caso do triplex do Lula. E ele que está no julgamento pela 5ª Câmara lá, e são 5 ministros que julgarão o processo. Um se declarou impedido, sobraram 4. Então a sessão acabou não ocorrendo porque um desses 4 precisou ausentar-se por problemas médicos. E aí os 3, pela relevância da matéria, eles optaram então por transferir o julgamento para o dia 23. O que está sendo pedido nesse julgamento, que é uma questão? É a exclusão da condenação por lavagem de dinheiro. Este item, se for acolhido no recurso, faz com que a pena caia drasticamente. E aí ele já está um ano preso, Mário. Se cair a exclusão, a redução que faz se aproximaria muito de uma possibilidade de liberação por este processo aqui, então. Ele tem data, o processo vai ser dia 23, deve estar pautado dia 23. Serão, insisto, 4 votos apenas, embora a Câmara tenha 5, não será chamado... STJ, na 5ª Câmara lá. O caso, que é o primeiro, né? Para que entendam, é o primeiro do triplex. Então, tem muita importância. Esse caso, ele não foi pautado, nós não tínhamos informação dele, nós tivemos informação só da retirada de pauta, né? O que surpreende um pouquinho, porque pela relevância da matéria, pelo que poderia, a consequência que ele poderia trazer. Mas então a notícia é essa. Vamos aguardar agora dia 23, com certeza todas as luzes estarão nesse julgamento. Esse recurso, Ruxo, tem uma característica curiosa. Para os operadores de direito, de repente, vão entender assim, nesse recurso, o Lula praticamente assume a culpa pelos outros crimes e pede a exclusão apenas da lavagem de dinheiro. Então, é um recurso polêmico também, porque ele tem, na discussão do mérito, um componente quase que de confissão. Vai ser muito interessante esse julgamento. Agora é engraçado, esse triplex não era do Lula e quando tentaram leiloar o triplex, a defesa do Lula impugnou, né? Pois é. Não sei por quê. Mas não era dele. É que ninguém sabe de quem é, entendeu? Ele queria então, ficar pra para ele. não criar prejuízo, nem ter problemas futuros, não vamos fazer nada. Não vamos fazer nada. Tu querias... Não, revoltado, não, você tá boa. Sabe, é o seguinte, dona Mais ou Magda, menos, é bem esses assim. caras de esquerda realmente são os babacas, sabe por quê? É tudo mentira o discurso deles. Eles são de esquerda, mas eles estão na provocatura. Eles são de esquerda e estão na Paz de Chaves. Eles estão em Atlântica, chegam lá, porque eles não estão eles pregam a Coreia, mas não querem ir para lá, querem ir para Miami. Fazem Exatamente, Nova York. Eles são todos, o que eles dizem é o contrário, é um Orloff, é o contrário, tudo de mentira. E isso é o povo, todo mundo sabe. O cara de esquerda hoje é de mentira total. Ele fala da Venezuela, agora tu vê, eles apregou a Venezuela. Não tem papel higiênico lá, por que eles não vão para lá?
Entende? Então, o cara de esquerda realmente é um cara que tem que ser debochado, que é uma ideia retrógrada, antiquada, de Lenin, de Stalin, de 200 anos atrás. Nem a China é mais de esquerda. Só para ver, telespectador. Tá fora de moda ser de esquerda. Total, ser de esquerda já era. Che Guevara nem existe mais, esses caras morreram tudo. Mário Barcelos. Operação. Que eu ia te Qual operação? Discurso otário. É muita arenga, muita Muita arenga. arenga. Primeiro Muita aniversariante arenga, tem que ficar fora da de hoje. operação. Chico contaminou a Magda. O primeiro aniversariante de Magda tá hoje com é o meu médico filho. higienista Dr. Emílio Ribas, que empresta o seu nome a um grande hospital no Rio de Janeiro. O Antônio de Spínola, um general, um militar português que participou das guerras em África e que foi um personagem político também dentro da República Portuguesa. E esse o Chicão conhece bem, Oleg Cassini. Oleg? Cassini, designer de moda, morreu agora em Conheço de nome, mas não sei o storyboard dele. Então vamos Então adiante. não posso opinar, eu só falo a verdade. Eu tenho problema com O a Enzo verdade. Peri, o senhor conhece? Quem? Enzo Peri. Não. Também não, Mário. Tu resolveu derrubar o Chicão hoje. Isso? Mas eu quero derrubar o Chicão. O Enzo Peri foi o comandante, o general. Tu tá aí pra falar de aniversário? Não é pra perguntar. O comandante. Bom, o Enzo Peri. Bom, a Lisa... O jeito que ele falou, eu pensei que era o Peri, aquele cara da noite que nós sabemos. Da Ceci, o É, Peri da o Ceci. Peri que tá na noite casado com a Foi Kelly, ministro tá do Exército, o Peri, rapaz. Tinha um A camarote Lisa certo. Stanfield, que é uma grande cantora, uma voz doce, uma voz suave. O Zé Cabaleiro, que esteve aqui em Porto Alegre. Você deve Esse ter cara deu em conhecido. cima da minha namorada, esse cara. Deu em cima Na da minha namorada cara. do Zé Cabaleiro. Eu achei ele nada a ver, o cara. meio Ele tinha esquerdalho. aquele tabuleiro para vender balinha? Não tinha, né? Só foi infame. O Júnior Lima, o irmão da Sangue, que está de aniversário hoje, completando 35 anos. Seu Vitorino Soro Caluda. E finalmente... o não, Barcos. Esse o senhor conhece o Barcos, né, o senhor Chicão? O Barcos o senhor conhece. Quem? O aniversário hoje. O Barcos, o jogador? É claro, Meu não, amigo, Barcos. ele é empresariado pelo Jorge Alimon, já jantei com ele, um cara gente fina pra caramba. Inclusive a filha dele, ele é casado com a filha do Mr. P. E deu um áudio de presente pro Mr. P conversível, é uma banda. Tá, mas rolou um clipe. Mas é um folclórico dele, é legal isso. O pessoal tem que saber essa cultura. Eu quero agradecer A cultura inútil. a Regiane Bordim. A Regiane Bordim é nascida em Guaporé há 30 Gostei do anos. livro dela. Ela atua como autodidata na área de autoajuda, através do desenvolvimento de práticas e vivências esotéricas. E ela mandou esse livro aqui para nós, Uma Bruxa no legal. Paralelo 30 Graus Sul. Mário, o que tu achasse do Olha, eu que li conseguiste alguns ler? trechos, cara, que eu não li Sim, todo o todo livro, não né? leu. Li alguns trechos hoje, não li todo, não consegui ler. Esse é um livro, esse livro é um opúsculo, né? Porque é um livro bastante pequeno, dá para ler rapidamente, lê em 1 hora, 2 horas. Tu gostaste? Eu gostei, achei muita coisa interessante e provocativo, porque o livro de autoajuda é isso aí, ele provoca a pessoa Tem que levar a pensar. pessoa a fazer. Agora, ninguém sabe aqui na bancada, Guaporé, que eu conheço bem essa cidade, tenho amigos em Guaporé. Eu também. Guaporé é a capital brasileira do lingerie, sabia? É verdade. De joias. Não ela é mais conhecida por causa do lingerie, no mas é com as lingerie, joias lá que também. saem os grandes É. designs de lingerie. Eu já tive uma grife de lingerie feminina lá, Femme. Tu achou coisa pro teu número lá? Mas o que é isso? Olha só que de mau gosto. aconteceu? Não, eu não sei. Também, tá Eu acho que ele tá naqueles dias. Por que Sabe quando a pessoa no tá teu naqueles fogo dias, amigo a por pessoa gosto fica... não pra mim, cara? Não. Ele quer bater em mim. Eu quero pedir desculpa dele. Terminou a bateria do Não celular. vai começar essa história. Chegou. Ana, Falando sobre o projeto que está aí sobre educação dentro de casa, educação domiciliar, já foi aprovado, então agora ele segue para o Congresso para então ser validado, porque muitos pais têm esse anseio de colocar as crianças dentro da escola, dentro das suas casas, então para ter a educação que teriam nas instituições de ensino brasileiras. Mas vai ter uma série de restrições que passarão e também um cadastro de alunos e pais que têm que comprovar estarem aptos, então tem que passar por alguns exames até para dizer se podem ou não dar aula para os seus filhos. Muitas pessoas criticam esse projeto porque, de fato, ela tira uma vivência muito importante para os jovens, que é conversar com um coleguinha, aprender a emprestar, os valores humanos. Mas, justamente isso. Coleguinha, tem rolo com coleguinha, ninguém... a colega está passando uma informação. Tá faltando educação domiciliar pro Chicão. Não deixa Não, mas pra mim não falar. fui eu que comecei. A Magda que se convitoriza sobre o coleguinha. Eu tenho coleguinha.
Então, só para encerrar aqui, e depois o aluno, né, ele vai passar por provas anuais das instituições de ensino oficiais, e se ele rodar por 2 anos consecutivos, então ele vai ser colocado de novo no sistema normal de escola, porque os pais se mostram incapazes de educar os seus filhos dentro de casa. Esse assunto vai ser tão polêmico. A gente, quando discutiu isso há um ano atrás aqui, lembra? Sobre esse negócio. Eu não gosto disso. Vai dar muita discussão. Eu e a Carla estamos de lados opostos nessa história. A Carla é contra e eu acho que é possível implantar assim. Se for Eu sou contra. Não é que eu sou contra. Eu não me agrada a ideia. Não acho uma boa ideia. Não, é que a Carla tem. Acho que se eu guardei bem a tua posição, é que você diz que transcende o conhecimento, né? Tem componente de educação, não sei o quê. Tu não lembra? Você Eu não tenho posição. Eu não tenho posição sobre esse assunto. É verdade, não estou pensando. Ela fez o Gustavo Vitorino agora. Eu falasse, mas eu não estava prestando atenção. Não é só eu também, a gorda. Eu presto atenção quando a colega fala assim. É isso aí. Ai, que horror. www.osul.com.br é o nosso jornal eletrônico, onde você tem as notícias que passam por aqui, as notícias que estão nas rádios, nas outras rádios de televisão, enfim, todos os veículos de comunicação, tudo que acontece no Brasil e no mundo passa pelo nosso www.osul.com.br. Você não paga absolutamente nada para ter acesso a essas informações. Basta você que baixar o aplicativo do Osul na plataforma que você costuma usar. Assim como eu tenho aqui no computador aqui do programa, eu tenho no meu celular, eu tenho no meu computador, onde quer que eu esteja, eu fico sempre atualizada, porque essas notícias são atualizadas ao longo das 24 horas. Doutor Ruth, mais uma notícia? Eu tenho uma notícia aqui, dona Magda, que ela é esportiva, mas ela não é do campo, ela é fora do campo. O Profut hoje estava em julgamento uma questão muito importante para os clubes de futebol. O Profut, ele criou uma regra de que os clubes que não obedecessem o regramento criado na legislação do Profut seriam rebaixados de divisão. Veja a repercussão. E, segundo o próprio ministro relator do processo, Celso de Mello, dos 20 clubes da primeira divisão, 19 têm dívidas astronômicas com o fisco. Então, ele deu uma liminar em 2017, suspendendo os efeitos disso aí, e agora foi ao julgamento. 5 estavam acompanhando o relator quando pediram vistas no processo. O que se tem que ter? Tem que ter CND, negativo de FGTS, tem que ter os salários dos jogadores em dia, e isso para clube de futebol é muito difícil, né? Então é isso que está se discutindo aí. Parece, já por estar 5-0, é que esses artigos cairão. O que significa? Um clube não consegue pagar sua folha de pagamentos, atrasa o FGTS, ele não será rebaixado. Então isso era uma verdadeira cruz. Por outro lado, o Profut veio pela moralização do futebol. Então esse artigo era aquele que obrigasse, porque o governo deu não anistia, mas refinanciou o débito e oportunizou então que a partir dali não atrasassem mais. Segundo essa liminar, poderá voltar a atrasar. Eu falava agora há pouco no osul.com.br e entre as informações que ele tem a campanha, fala sobre a campanha da vacinação contra a gripe, que teve início nesta quarta-feira, né, mais cedo do que em anos anteriores, justamente para que as pessoas se vacinem o mais rápido possível. Quem já pode se vacinar? Porque as vacinas que estão nos postos de saúde são para crianças de até 6 anos de idade e para mulheres grávidas. Os outros grupos serão comunicados, né, a partir de agora, quando entra, mas a prioridade é das mulheres grávidas e das crianças com até 6 anos de idade. Chegamos ao final de mais uma Atualidades Pampa. Amanhã a gente volta, logo depois do Jornal da Pampa, com mais bom humor, mais alegria, mais informação e também um pouco de tragédia, porque senão a gente vai virar umas hienas se fosse só coisa boa, né? Beijinho, ó. Tchau, tchau.